Olá, na semana passada falamos sobre pedidos de cidadania portuguesa. No Direito Sem Fronteiras desta semana, vamos continuar a debater sobre a situação de estrangeiros em outros países. Desta vez, falaremos de restrição aos vistos de entrada nos Estados Unidos. Veja na reportagem. Centenas de milhares de pessoas podem ter vistos negados nos Estados Unidos por serem muito pobres. A nova regra já foi publicada pelo Departamento de Segurança Interna do país. Serão rejeitados os requerentes de vistos temporários ou permanentes que não cumprirem os padrões de renda ou por receber assistência pública como assistência social, cupons de alimentação, moradias públicas ou Medicaid, o programa de saúde norte-americano. Na prática, a medida assegura que os imigrantes são autossuficientes na medida que não dependem de recursos públicos para satisfazer suas necessidades. A nova regra está baseada na Lei de Imigração de 1882, que permite que o governo dos Estados Unidos negue visto a qualquer pessoa que se tornar um encargo público. Cerca de 800 mil green cards foram concedidos em 2016. Sob as novas regras, mais da metade de todos os requerentes de green cards, com base em laços familiares, teriam os vistos negados. Para conseguir um visto, os candidatos terão que apresentar níveis de renda mais altos. O Departamento de Justiça também está considerando um regulamento que deve expandir a categoria de pessoas sujeitas à deportação sob alegações de que usam benefícios públicos. Que pacote restritivo, hein? Para debater o assunto, convidamos o João Carlos Souto, procurador da Fazenda Nacional e especialista em direito norte-americano, e Carolina Claro, professora de Direito Internacional. Muito obrigado pela presença aqui em nosso programa. Professor, essa mudança não é uma volta perigosa ao passado? Com certeza, Bob. O Donald Trump se elegeu como uma plataforma anti-imigrante. Não nos esqueçamos que o lançamento da candidatura, aliás, da pré-candidatura ao Partido Republicano, ele descendo na Trump Tower com sua esposa Melania Trump, e logo em seguida ele proferiu o discurso em que ele disse que os mexicanos eram estupradores, criminosos, etc. Então, a política desse governo é uma política... A política do governo Trump é uma política absolutamente restritiva, né? E ele, na Casa Branca, tem um assessor, um czar, né? Poderíamos chamar assim, Steve Miller, um rapaz jovem, ultraconservador e que dita a política imigratória dos Estados Unidos. Não se harmoniza com aquilo que os Estados Unidos representam e com a própria formação do povo americano, que é eminentemente fruto de imigração. Inclusive, nesse período aqui, a situação política e social nos Estados Unidos era completamente diferente. Exatamente. É uma lei que estava esquecida praticamente ali. Exatamente. Que ele vai pensar isso para estabelecer um projeto mais restritivo ainda. Eu pergunto, professor, o seguinte: os estrangeiros que já têm o visto poderiam ser vítimas desse processo restritivo? Sim, poderiam na medida em que eles tentarem renovar os vistos, né? Renovar a permanência nos Estados Unidos, eles poderiam ser eventualmente deportados pela negação dessa prorrogação do visto. Mas é importante salientar que, para o direito internacional, o Estado tem o domínio reservado com relação a conceder a sua nacionalidade e também a admitir e retirar pessoas do seu território, com exceção dos direitos refugiados, que seria a proteção de pessoas solicitantes de refúgio e pessoas refugiadas já reconhecidas. Essa nova posição, eu pergunto, aí o senhor complementa, Okay. Pode ser? Essa nova decisão do governo Trump, vamos dizer assim, essa nova medida, ela estabelece ainda, pelo Departamento de Justiça, que estrangeiros poderão ser deportados se estiverem utilizando serviços públicos. O que é absolutamente anti-humanitário, né? Anti aquilo que encontra-se esculpido lá na Ellis Island, né, que fica, ou na própria Estátua da Liberdade, que tem uma frase de uma poetisa ou poeta, como queira alguns,
dizendo que os Estados Unidos estão abertos para receberem imigrantes de todo o mundo. Eu creio, Bob, que essa política, como tantas outras do governo Trump, será objeto de discussão na Justiça mais cedo ou mais tarde. Né? Ainda não está em vigor, a partir do ano que vem, né? Exatamente. E eu creio que deva ser. E você sabe que o judiciário é muito resistente, ou pelo menos parte dele. O judiciário de primeira e segunda instância, a depender do estado, obviamente. Né? O judiciário na Califórnia, em Nova York, é mais liberal do que o judiciário no meio oeste. O cinturão da Bíblia. Exatamente. Né? Então, eu acredito que vai sofrer resistência. Até porque é importante lembrar que Donald Trump toma posse em 20 de janeiro de 2017 e em 27 de janeiro, uma semana depois, ele baixa uma executive order, uma medida provisória, guardada as devidas proporções, proibindo a entrada de muçulmanos. Todos se recordam disso, né? Chamado travel ban, o banimento e tal. E isso foi derrubado na Justiça de primeira e segunda instância, mas depois a Suprema Corte confirmou, em parte, o travel ban. Eu creio que você, quando formulou a pergunta, chamava atenção justamente para uma certa estupefação que causa a todos nós esse tipo de abordagem, né, em pleno século XXI. Porque é uma abordagem sumária, né, professor? Algum comentário sobre essa deportação por uso de serviço público nos Estados Unidos? Pois é, como o professor mencionou, é uma medida anti-humanitária, inclusive não só pelo uso de serviços públicos, mas por pessoas que fazem os clinical trials, que estão nos Estados Unidos com visto para tratamento de doenças raras. Então, a ideia do governo Trump é realmente retirar pessoas indesejadas, né, de um status, de uma condição jurídica legal regular. Mas é importante pontuar que quando essas medidas são muito restritivas, né, para a imigração regular ou documentada, aumenta o número de imigração indocumentada, o que eles chamam de ilegal, como uma forma de criminalizar os migrantes. Então, mesmo essas ações que vão forçar pessoas a não se legalizarem ou não se documentarem, vão continuar entrando por vários motivos, inclusive reunião familiar. Agora, tem a situação, quer dizer, dos ilegais, em nome, supostamente, de uma defesa de legalidade, ele vem lutando para construir o tal muro na fronteira com o México. Um muro que causa sérios problemas, por falta de dinheiro, o orçamento não permite, ele já quis desviar recursos de uma outra rubrica. Como é que o senhor analisa isso? Primeiro lembrar que em vários atos de campanha, ele deixou muito claro, dezenas eu diria, quem irá pagar pelo muro seria o México. Né? Ele falava e a plateia repetia, vibrava, né? Who's gonna pay for the wall? Né? E tal. E isso não aconteceu. Né? Quem está pagando pelo muro é o contribuinte norte-americano. Ele ameaçou congelar contas de mexicano nos Estados Unidos para isso. Criar dificuldades no transporte de dinheiro. Criar dificuldade no comércio, né, bilateral entre os países e tudo mais. Agora, com relação à rubrica, ele conseguiu, porque a Nancy Pelosi, que é a speaker da Câmara dos Representantes, né, a presidente da Câmara dos Deputados, para fazer um paralelo aqui com o Brasil, ela não conseguiu, com a maioria democrata que tem na Câmara dos Deputados, barrar a rubrica orçamentária para a construção do muro. O que o governo Donald Trump fez? Pinçou recursos militares, recursos destinados, recursos de emergência, emergenciais, e destinou ao muro. Isso também foi objeto de análise da Suprema. Mas a Suprema Corte deu ganho de causa a Donald Trump. Por quê? A Suprema Corte hoje ela é de maioria conservadora. O Donald Trump, em 2 anos e meio de governo, conseguiu indicar 2 justices. O Senado, Mitch McConnell, que é o líder da maioria, foi adiando e conseguiu levar até agora. Então, o quadro atual é favorável a ele até. É favorável a ele, mas eu diria, assim, há uma base que o sustenta, que se preocupa muito com a imigração não
nórdica, né? O Donald Trump deixou muito claro, um determinado momento, que ele preferia imigrantes da Noruega, disse a um grupo de parlamentares. Professora, essa questão de impor restrições aos mais pobres não revela uma discriminação? Com certeza, uma discriminação, xenofobia e também uma tentativa de selecionar a população imigrante que é considerada bem-vinda aos Estados Unidos. Então, essa nova política, né, essa nova legislação que vai entrar em vigor, ela tem por objeto facilitar a entrada ou apenas a entrada de pessoas que tenham um nível econômico alto para fazer investimentos nos Estados Unidos, para trazer fluxo de capital. Então, pessoas que têm maior escolaridade são consideradas bem-vindas, né? E é uma tentativa, sim, de trazer uma política discriminatória com relação às pessoas imigrantes, muito parecido que eles tiveram nos anos 1940 e que o próprio Brasil copiou na era Vargas, que era a ideia da eugenia, né? Era branquear, entre aspas, a população brasileira. No caso dos Estados Unidos, é realmente selecionar as pessoas migrantes não latinas, né? É uma ideia contra os latinos que vêm nas caravanas de migrantes, que são solicitantes de refúgio do Triângulo Norte da América Central e outras pessoas que buscam os Estados Unidos como um local de trabalho. Perfeito. Professor, isso ajuda ou prejudica muito a imagem tanto do presidente norte-americano quanto do próprio país? Não responda agora, a gente responde no segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta e você não vai embora. O Direito Sem Fronteiras está de volta e hoje falamos sobre as novas regras para vistos de estrangeiros nos Estados Unidos. Essas restrições todas, esse olhar negativo para os mais pobres, isso não mancha a imagem tanto do presidente dos Estados Unidos quanto do país como um todo? Olha, acho que sim. Com relação ao presidente dos Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida que sim. Tá. Né? Porque ele tem uma postura nesse sentido. Fica claro pelos seus atos e ações que ele se sente incomodado com a situação atual, com o grande número de estrangeiros vindos de países que ele considera de quinta categoria, não vou usar o termo que foi utilizado numa reunião com parlamentares. Com relação aos Estados Unidos em si, eu acho que ainda tem crédito para, não sei se a expressão adequada, queimar, né? Porque tem toda uma história. Você teve um presidente recentemente com o nome Barack Hussein Obama, a secretária de Estado de Bill Clinton, Madeleine Albright, que nasceu na Tchecoslováquia. Então, é um país de imigrantes. É um país aberto, sempre foi, né? Com todos os problemas. Não é um país perfeito, mas um país aberto. Então, eu acho que a imagem ainda está um pouco preservada, porque sabe-se que é o presidente que aí está, que tem essa postura e que tem seguidores. Professora, o que se pode fazer do ponto de vista social e jurídico para que um imigrante que pretenda ir para os Estados Unidos tenha um mínimo de garantia? Ou não se pode fazer absolutamente nada? Infelizmente, a gente se encontra diante de um limite do direito internacional. Se dentro da jurisdição interna é possível, né, entrar com ações judiciais em prol das pessoas migrantes que já estão no território, para o direito internacional é um pouco mais difícil porque não necessariamente essas ações são ilegais. Elas são imorais, são antiéticas, mas elas não necessariamente são ilegais justamente porque o Estado pode determinar quem vai permanecer e quem vai entrar, com exceção das pessoas refugiadas. Agora, é importante destacar também que os Estados Unidos não fazem parte, não aceitam a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nem da Corte Internacional de Justiça, que seriam medidas de direito internacional, né, para se julgar os Estados Unidos, eventualmente levar os Estados Unidos a responderem internacionalmente por essas situações. Mas, de fato, o importante também é que a maior parte das migrações, sejam, enfim, latino-americanas, elas não são, ou africanas, como o Donald Trump quer barrar, elas não são a maioria para os Estados Unidos. A ONU divulgou, enfim, há vários anos ela tem divulgado, e este ano ela divulgou também,
o fato de que as migrações sul-sul são muito maiores do que as migrações sul-norte. Então, nós temos um fluxo de pessoas muito maior entre América Latina, enfim, América do Sul, América Central, África e Ásia, e na Ásia mesmo uma mobilidade humana bastante alta, do que pessoas indo para os países do norte global, mesmo se a gente pensar nos fluxos de pessoas refugiadas para a Europa e para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, eles de fato violam o direito internacional quando eles impedem pessoas refugiadas de entrarem no seu território ou quando eles detêm crianças imigrantes, separam famílias, enfim, esses atos são ilegais perante o direito internacional. Eu gostaria só de fazer uma observação do que a professora disse, que eu concordo totalmente. Realmente, não é possível discutir perante a justiça do país a questão se o imigrante tem ou não o direito de entrar, porque essa é uma atividade, o Estado, especialmente o Poder Executivo, que define. Entretanto, com relação à proibição de muçulmanos, fruto de promessa de campanha também, essa medida provisória, essa executive order que eu falei há pouco, o Judiciário dos Estados Unidos e na Suprema Corte obteve 4 votos, foram 5-4, no sentido de que a postura dele, quer dizer, ninguém discutiu que o presidente da República pode estabelecer limites, não entra, etc, etc. Entretanto, quando ele se referiu a muçulmanos, ele teria incorrido em uma discriminação religiosa. E por ser discriminação religiosa, em tese, feriria a emenda da separação entre Estado e não discriminação, né? Não discriminação de religiões, e por isso poderia ser contestado nesse sentido. Esse é um dos argumentos que sustentaram vamos dizer, a manutenção, né, da decisão contrária à ordem executiva. Mas nesse caso, especificamente, como estudioso, o senhor acha que existe a possibilidade de uma brecha legal favorecer um grupo que eventualmente pudesse estar sendo discriminado? Com relação à religião, sim, há uma brecha. Como eu disse, a própria justiça do país entendeu assim. Vários juízes de primeiro grau e 2 ou 3 Court of Appeals, né? Entenderam assim. E isso foi parar na Suprema Corte. A decisão hoje, aqui, agora, é no sentido de que não houve discriminação religiosa. Mas não se disse, se houvesse ainda assim, o presidente teria esse direito. Não sei se eu me fiz claro. Sim, entendi. Entendeu? Mas a tese da discriminação foi derrotada. A tese foi derrotada. Mas hoje talvez pudesse haver uma mudança. Ela foi derrotada no sentido de passaram ao largo. Configurado. Exatamente. Quer dizer, não entraram nesse mérito. Não houve discriminação religiosa. A maioria conservadora diz, não houve discriminação religiosa. O que significa dizer, se tivesse havido, poderia ter tido uma decisão judicial no sentido, essa política imigratória é inconstitucional. Mas agora, em relação... Aparentemente, essa decisão, ela vai passar a valer só em 2020, né? Essa que nós estamos... Esta agora sobre os mais pobres, exatamente, sem recursos e tal. O senhor acredita que algum grupo de direitos civis lá poderá se levantar contra isso? Com certeza, eles são muito organizados, né? Deve ser o país que tem uma... CLU, né? A CLU, né? Muito organizada e tal, com certeza. Você tem grupos de defesa muito fortes, muito organizados e que vêm desde do movimento dos direitos civis, né? Desde Martin Luther King. Exato, né? Nos anos 60 ali. Desde aquela época, né? Porque eu fico imaginando, professor, a seguinte situação. Uma família, por exemplo, que tenha green card, né? E vem um parente... né, esteja no processo também de regularização, está empregado, tem um visto de trabalho, perde o emprego e está num programa social. Ele tem a família localizada lá, legalizada, com green card, residência, tudo direitinho, mas ele apenas perdeu o emprego. Esse cidadão poderia ser deportado?
De acordo com a nova política, sim. E o que já tem acontecido em antecipação à entrada em vigor dessa nova política é que muitas pessoas já estão abrindo mão de assistência social, assistência médica, assistência, enfim, para alimentação e para moradia, justamente temendo que não consigam, no futuro, renovar os seus green cards, né, a sua permanência, e mesmo diante dessa situação em que haveria um empobrecimento, e haverá um empobrecimento maior de famílias imigrantes, ainda assim há uma tentativa de permanecer no país, seja como, enfim, trabalhador informal, mas há uma maneira, enfim, eles estão tentando encontrar uma maneira de ficar no país, apesar dessa política. Eu me lembro que, já passo para o senhor, Tá. Eu me lembro que no estado do Arizona, que é um estado duro à época, não sei como está hoje, mas eu imagino que mantém o perfil, né, de um republicano forte, aguerrido, que eles estavam prendendo pessoas que não tinham papéis legalizados lá, na rua. Davam blitz e prendiam pessoas. É o que eles chamam de raids, né? Exatamente, Isso tem sido feito. Tem sido feito né? ainda, Continua, né? Desde o fim do século XIX, meados do século XIX, ou até um pouco antes, que o censo nos Estados Unidos ele é feito de 10 em 10 anos, e nós copiamos. Né? Copiamos não só isso, como outras coisas. República, Federação, Suprema Corte, etc. Tal. Donald Trump, por muito pouco, como dizia na década de 70, por muito pouco mesmo, o Donald Trump não adiou a publicação do censo. O censo porque ele queria, o então Attorney General, Jeff Sessions, queria inserir uma pergunta no censo para saber de onde ele vinha, de onde o cidadão estava vindo e se ele estava regularizado. Porque essa pergunta, ela não consta do censo e era justamente estratégica para a questão imigratória. E ele insistiu por demais e a Suprema Corte, num voto surpreendentemente liberal do Chief Justice John Roberts, afastou essa pergunta. Então, eu estou querendo demonstrar com isso, contextualizar como a postura é realmente anti-imigrante. E não é nenhuma novidade. É essa postura que ajudou a eleição do Trump em 2016 e pode ajudar ou não em 2020, a depender de quem será o candidato do Partido Democrata. Se for o Joe Biden, que foi ex-vice-presidente de Obama, eu creio que ele tem boas chances de disputar, até porque a economia começa a sair dos trilhos. Você disse que o Joe Biden tem uma boa chance de ganhar. Derrotar o Donald Trump. Às vésperas de uma provável recessão já anunciada por várias vozes da economia mundial. Eu creio que independentemente de uma recessão, a recessão potencializa a eleição do Joe Biden. Essa situação toda, a gente está no finalzinho do programa, essa situação toda, acho que vale a pena a gente tocar nesse assunto. Por um lado, essa restrição ao trabalho e à chegada de imigrantes, ao trabalho de imigrantes, por outro lado, uma guerra comercial com a China, a busca desesperada por geração de novos empregos nos Estados Unidos, uma confusão alarmante em relação à tecnologia 5G. Isso vai dar certo até as eleições? Não? Eu acredito que não, no sentido de barrar imigrantes, porque todas as pesquisas que são feitas com relação à migração, absolutamente todos os estudos de caso, são de que quanto mais regras e mais regras restritivas para a imigração, mais pessoas entram de uma forma ou de outra, seja por barco, seja via aérea, seja via terrestre. Mas essas pessoas vão ficar indocumentadas e vão ser sujeitas, né, vão estar sujeitas a esses raids, né, que não ocorre só no Arizona, mas Indiana, Texas, enfim, alguns estados que reconhecem como política contra a imigração. Então, não vai impedir as pessoas de irem, mas vai selecionar, né, quem eles realmente querem no país de forma documentada, até para fazer jus a benefícios, enfim, fiscais ou quaisquer benefícios que a lei possa dar a eles. Perfeito. Bem, infelizmente chegamos ao final do programa. Agradeço muito a participação de vocês. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Veja a nossa programação no site da TV Justiça e também no nosso canal no YouTube.
Nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.